Como entender duas coisas que se contradizem, mas que juntas têm tanto a dizer? Podemos passar uma vida inteira cheios, mas nunca estarmos saciados. Ou ainda, morrermos de sede, bem do lado de uma fonte de águas. Se quero ter algo de bom em mim, antes preciso jogar fora o que foi importante um dia. Decisão difícil: abrir mão ou só querer mais? Jogar fora ou querer transbordar? O vazio que nos enche. Como nós estávamos falando, nós estávamos ouvindo hoje mais cedo que a pastora Thalita trouxe pra gente uma ministração maravilhosa aí sobre apóstolo Paulo, sobre a vida dele, sobre quem ele era. Nós vamos continuar falando sobre a vida dele. Nós tomamos Paulo como uma inspiração para todos os cristãos, porque ele foi um dos fundadores da igreja primitiva, como nós já bem sabemos. Foi um cara que não só um grande profeta, mas ele foi o cara que construiu a base da igreja que nós temos hoje. E para nós cristãos, falar de um cara desse patamar, falar de um cara desse nível, é algo muito especial. E é alguém que nós temos que conhecer a vida, porque ele foi um espelho muito bom de Cristo na terra, mesmo não tendo vivido diretamente com Cristo. Paulo foi o cara que mais escreveu livros que estão na Bíblia, através dessas epístolas, que essas cartas que ele enviava para as igrejas. No total foram 13 cartas que ele enviou. E para toda igreja que ele ajudava a fundamentar, que ele ajudava a fundar, ele ficava com um apoio espiritual, como realmente um pai espiritual. Então era um cara que tinha muito fundamento nas coisas que ele falava. Ele era alguém que tinha muito fundamento nas coisas que ele dizia e nas coisas que ele trazia para a igreja como um todo, para a saúde da igreja como um todo. Mas o que vamos tratar nesse momento? A gente já falou um pouquinho sobre o momento do impacto da glória de Deus sobre a vida de Paulo, que na verdade ele era Saulo naquela época. Foi o que a pastora Thalita trouxe aqui, onde ele recebe um impacto, uma luz muito brilhante que fala com ele e diz: por que você me persegue? O que está acontecendo? Para com isso, presta atenção, chegou a hora de você parar e rever a sua vida. E Saulo, ele não era qualquer pessoa. Saulo, ele era um cara com uma formação muito especial. Se a gente for parar para pesquisar sobre a vida dele, sobre o homem que ele era formado, ele era um cara que ele era rico, tinha muita grana, porque ele era um construtor de tendas. Então ele é como se fosse um construtor nos dias de hoje. E não só era um construtor, como ele tinha uma educação muito especial, onde Saulo era formado na escola de Gamaliel, que era uma das melhores escolas que tinham naquela época ali em Roma, na região. E Saulo, ele teve uma educação que é considerada como uma educação militar. E os militares, para quem já estudou história aí, sabe que o exército romano era um dos exércitos mais fortes do mundo. E é um exemplo de exército até hoje, para quem é militar hoje em dia. E Saulo, ele tem esse chamado como militar pelo povo romano, e ele é treinado desde os 13 anos, ali dentro da escola de Gamaliel, onde ele recebe aulas de filosofia, aulas de, vamos dizer assim, de religião, onde ele aprendeu sobre a religião como um todo, onde ele aprendeu sobre os costumes militares, onde ele teve aulas como se fossem aulas de direito. Então ele era um cara muito inteligente, muito bem fundamentado e com uma bagagem gigantesca. Tanto é que Paulo, ele era um militar muito respeitado, que ele caçava os cristãos, e ele era um dos executores daquelas ordens dos cristãos. Até como exemplo, quando Estevão foi ser apedrejado ali naquele momento, Saulo, ele pegou as capas do pessoal e falou: opa, pode ir lá, vai lá galera, apedreja lá, pode ir na boa. Era um cara que tinha muita expertise, muita inteligência, um cara muito bem conceituado. Ele tinha muita coisa em si, ele tinha muita bagagem dentro dele. E às vezes nós nos pegamos como pessoas que somos pessoas mais simples, somos pessoas com
menos bagagem. Somos pessoas que às vezes, eu não consegui estudar até o quanto eu queria, eu não consegui chegar onde eu queria na minha vida, eu não consegui, ter uma formação muito boa, e por isso eu me sinto vazio, e por isso eu sinto que eu preciso me preencher com alguma coisa. E essa é a impressão que muitas vezes as pessoas passam. Tanto é que no mundo há psicólogos, mas psicólogos tentam entender a cabeça do ser humano e tentam tratar esse vazio existencial que tem na vida das pessoas. E muita gente acha que é porque eu não tive experiências de vida o suficiente, eu não tive uma vida fundamentada onde coisas preencheram o meu coração. Mas nada disso é a realidade. E por isso a gente quis falar sobre Saulo, sobre Paulo também nessa parte. Saulo, ele era um cara que ele acreditava que o que ele fazia era o melhor. Ele era um cara totalmente temente a Deus. Era um hebreu fervoroso, vamos dizer assim, né? Ele seguia o judaísmo à risca, de maneira perfeita. Ele fazia de tudo para seguir o judaísmo e as leis que ali estavam no Velho Testamento, muitas das vezes. E ele seguia as leis de Roma também de maneira à risca. Ele queria fazer o melhor, ele queria ser o melhor, ele queria se entregar da melhor maneira. Mas mesmo tendo tudo que ele tinha, sendo tudo que ele era, Paulo, ele não era completo. Ele não se sentia completo. Ele tinha muita coisa, mas eram coisas que simplesmente faziam peso dentro dele, mas não o preenchiam. Como assim, Fernando? Ele tinha coisas dentro dele, mas ele ainda tinha um vazio dentro dele. Exatamente. Ele tinha muita coisa nele, mas nada disso o preenchia. Nada que ele tinha dentro dele podia fazer ele se sentir tranquilo, deitar a cabeça no travesseiro e falar: tô bem, tô tranquilo. Porque se a gente se ocupa com algo que não é algo real, algo que não é de verdade, o nosso vazio vai ser eterno, até que nós encontremos algo que nos traga plenitude. E só há alguém que pode trazer a plenitude nas nossas vidas, que pode nos fazer encontrar aquilo que nos falta. E foi Jesus que fez esse caminho para que o Pai e o Espírito Santo pudessem preencher esse nosso vazio. O Espírito Santo, ele traz em nós algo tão específico, tão especial, tão maravilhoso, que ele faz com que nós nos sintamos preenchidos e plenos na presença dele. E por que isso? Porque quem nos criou, quem nos deu o fôlego de vida, ele tem a chave daquilo que nos faz nos sentir plenos. Quem te conhece da ponta do cabelo até a planta dos pés é aquele que te criou, aquele que te formou, que desde o ventre da tua mãe está contigo. Ele é aquele que pode, aquele que sabe, aquele que vai fazer na tua vida grandes coisas. Aleluia. E nós, como cristãos, a gente tem uma missão que nós temos que cumprir, que nós temos que entender que a nossa vida tem um chamado que é muito maior do que qualquer desejo, qualquer vontade nossa. Isso está em Isaías 61, inverti aqui, versículo 1. E ele fala assim: o Espírito do Senhor, soberano, está sobre mim, para levar as boas novas aos pobres. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, para levar as boas novas aos pobres. Pô, mas então é para eu subir na favela, pregar só para os pobres, ou então lá na África, ou nos ribeirinhos da Amazonas, as pessoas têm muito pouca condição financeira? Não é essa a intenção desse pobres que ele fala. Sabe qual que é o significado da palavra pobre, da palavra pobreza? É alguém que não tem aquilo que ele necessita para viver. Aquele que não tem o essencial para que ele consiga viver, ele é considerado um pobre. E eu vou te dizer uma coisa, que o essencial para que o ser humano viva
com plenitude, viva com abundância, viva sendo aquele que Deus chamou para que nós sejamos, é ter a presença de Deus fluindo de nós. Isso é o essencial para matar a pobreza que pode nos assolar. E para a gente conseguir transmitir isso para a vida das pessoas, a gente precisa ter dentro de nós. Já é dito na Bíblia que a boca fala do que o coração está cheio, que é do coração que procedem as saídas da vida e da morte. E tudo isso é realidade nas nossas vidas. Aquilo que nós cultivamos em nós, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós nos enchemos, é o que vamos derramar sobre a vida das pessoas. E eu queria voltar um pouquinho para a vida de Paulo aqui. E eu queria ler aqui um trecho, que está em Atos 9, 17 ao 19 aqui. Quem puder me acompanhar aí nas Bíblias celular ou nas Bíblias de física mesmo. Fala assim: Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante a escamas caiu dos olhos de Saulo, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Então vamos lá, vamos recapitular. Saulo estava com as cartas nas mãos, dizendo que ele poderia matar quem ele quisesse. Ele era que nem o 007, ele tinha direito de matar. Ele era um cara muito especial, muito específico ali dentro do povo romano. E ele tinha o direito de matar quem ele quisesse. Se ele não gostasse de você, ele podia te matar sem nenhuma restrição, porque ele tinha esse poder. E Saulo, ele estava todo cheio do poder, da autoridade que o mundo dava, achando ele que ele tinha tudo o que ele precisava para viver ali, achando ele que ele tinha todo o conhecimento, que ele tinha o domínio, ele era o dono da bola naquele momento. E simplesmente vem uma luz, um clarão, Jesus fala com ele, e o homem que estava em cima de um cavalo, com todo o poder, com toda a sua honra, se vê jogado no chão, com uma voz dizendo para ele, e perdendo um dos seus sentidos mais importantes, que era a visão. A partir daquele momento, Saulo, que tinha o domínio de toda a sua vida, que tinha o domínio de todas essas coisas, que tinha o domínio sobre o povo ali, sobre o exército, enfim, ele é um cara poderoso, ele perde todo o seu domínio, todo o seu controle. E tudo aquilo que ele estava cheio, que ele tinha dentro dele, nada valia diante daquele que falou com ele naquele momento. E toda a autoridade, toda a autorização para matar diante do Deus que criou a vida, não era nada ali. E Cristo vira para ele e fala: olha, agora é o seguinte, você vai ficar cego até você encontrar Ananias, que vai orar por você, e vai poder tirar isso de você, vai poder cair essa cegueira de você. E ele fica ali os 3 dias, quietinho, esperando, em jejum total. E ele fica nesses 3 dias, parado, simplesmente pensando, que tudo que ele viu até aquele dia, que tudo aquilo que ele viveu até aquele dia, não valia mais nada, diante do poder de alguém que ele não entendia e não compreendia. E em 3 dias ele conseguiu entender, que apesar de ele achar que dentro dele tinha tudo, ele não encontrava nada ali que pudesse responder às suas questões. Ele não encontrava nada ali que pudesse saciar o seu desejo de fazer a vontade plena de Deus. E naquele momento, Saulo, ele se vê mortificado na carne.
Porque Jesus chama ele para se levantar como um novo homem. E esse novo homem recebe ali o toque de Ananias. E essa unção que é derramada sobre Saulo, é uma unção nova para que ele possa transmitir uma nova palavra e um novo viver para um povo. A gente, como ser humano, passa anos e anos da nossa vida estudando. Passa muito tempo, às vezes tem pessoas que fazem faculdades, pós-graduações, mestrados, doutorados, e enfim. E acham que o seu conhecimento é o que vai transbordar sobre a vida das pessoas. É o que vai trazer vida sobre outras vidas. Mas a verdade é que, se nós não nos entregamos para o autor e consumador da vida, a nossa vida é uma vida vivida em vão. Se nós não entendemos que o poder que nos preenche vem daquele que nos criou, nós não viveremos a vida com plenitude do Pai. Nós não viveremos a vida plena que o Senhor nos propõe para vivermos. Saulo, ele entende naquele momento que o que ele recebeu, o que ele viveu, daqueles 3 dias, foi mais forte do que uma vida inteira se enchendo de algo que ele desejava derramar sobre as pessoas. E é dito aqui que após Ananias orar por ele, e ele recuperar sua visão, ele entende que o próximo passo para ele é que ele corra e vá anunciar as boas novas. A primeira atitude de Saulo, após ele ter recuperado sua visão, ter comido ali, enchido a sua barriga, porque ele estava em jejum há 3 dias, foi correr para pregar o evangelho. Esses 3 dias, Saulo se encheu mais do que durante a sua vida inteira. Porque nesses 3 dias, Saulo ficou em contato com uma fonte interminável de poder, de glória, de conhecimento, daquilo que só ele pode nos transmitir. E quando Saulo ele se vê ali naquele momento, cheio de algo que ele precisava transbordar sobre alguém, ele simplesmente corre para procurar a primeira pessoa que ele pudesse derramar essa unção, esse poder que ele recebeu. Quantas vezes nós nos pegamos entrando na igreja de domingo, de terça, eu ia falar, mas agora é de quarta, né? Mas de domingo, de quarta-feira, de sábado, enfim. Mas nós ficamos na nossa rotina de entra na igreja, sai da igreja, vai na célula e tudo mais. Mas nós não paramos para nos esvaziar de nós e nos enchermos da palavra que é jorrada desse altar. E aquela palavra simplesmente bate em nós. Nós ouvimos, mas não entra na nossa vida e não vira atitudes. Saulo, quando ele foi tocado com a palavra de Deus, a primeira coisa que ele foi fazer foi ter uma atitude de declarar esse amor e esse poder para as pessoas. Quem recebe o impacto da presença de Deus não consegue manter simplesmente a presença dele aqui dentro. Ele vai ter que jorrar. E sabe por quê? Porque a gente é um vasinho tão pequenininho para um Deus tão grande, tão poderoso, que quando Ele nos enche, nós precisamos transbordar nas vidas. Mas isso só vai acontecer quando você estiver cheio. Este momento aqui, essa conferência, muitas pessoas, é só você olhar para o lado, a conferência não está cheia. Os nossos cultos de domingo ficam cheios. Nossos cultos de sábado, de Santa Ceia, normalmente também tem bastante gente. E muitas pessoas acham que uma conferência dessa é só mais um culto. É só mais um dia daqueles mesmos caras pregando e falando para mim das coisas. Se eu posso ir no domingo de graça, por que eu vou no sábado? Pagando uma pulseira de R$30. Essa conferência vem para ir ao encontro do seu coração, para tocar na tua vida, para te parar e falar: olha, filho, o que eu tenho com você é algo muito maior do que com as pessoas que simplesmente entram, sentam o bumbum na cadeira e assistem um culto.
O que eu tenho com você é realmente um chamado, uma missão, algo que é dado só para quem é específico na presença de Deus. E se você está aqui hoje é porque Ele tem esse chamado em você. Ele tem esse chamado em você para que você venha queimar, para que você venha ser cheio e você venha derramar sobre a vida das pessoas. Aleluia. O touch ele acontece uma vez só no ano, mas é um momento que o Senhor nos separa para falar com pessoas especificamente. Esse é um evento que não é simplesmente mais uma palavra, mas são palavras direcionadas de acordo com a missão que o Senhor colocou em nós. E essa missão não é a missão do Fernando, não é a missão do Henrique, do pastor Henrique, do apóstolo Marcos, da liderança da igreja, não. Essa missão é da Igreja Aliança da Paz, do corpo de Cristo aqui presente. E nós, como igreja, nós estamos prontos para realizar a missão de Cristo. E o Senhor Ele nos chama para que as boas novas dEle, para que a glória dEle e o poder dEle entre sobre você, ainda hoje, para que essa boa nova do Pai, essa novidade de vida, entre sobre você hoje, para que a partir de hoje você derrame sobre as vidas. E o que seriam essas boas novas? Que é dito, a gente falou aqui várias vezes já, desde ontem a gente estava falando dessa palavra boas novas, boas novas. O que são as boas novas? Para ser bem fácil, bem simples de entender, as boas são as notícias, algo que vem realmente como uma novidade sobre a vida das pessoas. Mas Jesus ele já viveu, já faz 2000 anos na terra, Ele já trouxe essa morte de cruz há muito tempo atrás. O que isso tem de novo? Há muitas pessoas que ainda não foram atingidas com a mensagem da cruz, e você que está aqui é um privilegiado. Saulo ele entendeu, quando ele foi atingido diretamente, com Cristo falando com ele, quando ele estava sobre aquele cavalo, que ele era um privilegiado. Ele entendeu aquilo. Ele falou, peraí, Jesus parou o que ele estava fazendo no céu, para me derrubar de um cavalo e falar comigo? Jesus te parou nesse sábado, do que você estava fazendo, para que você viesse nesse lugar, e recebesse uma palavra, uma nova unção e uma missão, de transmitir essas boas novas. Aleluia. E quando nós temos uma novidade de vida para transmitir para as pessoas, é quando nós somos frutos de uma mudança primeiro, para transmitir mudança sobre a vida das pessoas. Entender que você já foi chamado, você já foi escolhido, e você já está pronto para fazer milagres e sinais, é o que você precisa na tarde de hoje para mudar a sua vida. Eu não preciso vir aqui simplesmente e declarar que você pode, que você consegue, você pode fazer milagres, você pode fazer sinais, você pode vencer, você pode... Isso tudo Jesus já deixou declarado. Jesus já disse que nós fomos feitos, recebemos uma unção direto dele, para pisar serpentes e escorpiões, para vencer toda a malignidade, para derrubar toda doença, para desfazer todo laço, para expulsar demônios. É você que foi chamado para isso. Fui eu que fui chamado para isso. Essa autoridade já está sobre você. Essa autoridade já está concretizada através da presença do Pai sobre a sua vida. Mas esse é o momento de você abrir os seus olhos, entender, receber esse clarão e receber o toque nos olhos, para que as escamas caiam e você enxergue quem você é em Cristo. Você não é um membro de igreja. Você não é um crente simplesmente. Você não é o crentinho da turma simplesmente. Você não é simplesmente o cara que, esse daí não bebe, esse daí não... Não, você é o cara que foi escolhido para fazer milagre.
E eu vou te falar, não importa o que as pessoas creem ou deixam de crer, não importa o que as pessoas do teu lado possam acreditar que você possa fazer ou não, porque o Senhor já disparou sobre a sua vida essa autoridade, e a autoridade que o Senhor coloca, ninguém pode tirar. Imagina você quando Saulo volta e encontra os colegas dele, os coleguinhas dele de exército. Fala, Saulo, você sumiu, velho, o que aconteceu? Cara, eu tive uma experiência que você não tá ligado. Cara, a gente já estava mandando te buscar, fazer alguma coisa, que sumiu 3 dias, estava sumido, cara. Eu vivi uma coisa que eu não posso guardar mais para mim, cara. Eu fui tocado, e eu conheci que aquele Jesus que nós perseguimos, é aquele que pode transformar a nossa vida. Aquele Jesus que foi na cruz lá, que nós achamos que era só mais um, foi o Filho de Deus enviado para nos purificar e tirar os nossos pecados. E agora é o tempo de viver o novo dele. Se você chega no meio da tua roda e você não é diferente dos demais, e eu não estou falando de ser estranho, não. Estou falando, não, aquele lá é o cara que começa a falar em línguas no meio da roda. Não estou falando isso. Não é desse jeito que as coisas funcionam. Mas se as pessoas não leem a Bíblia, elas precisam ver Cristo em você. Se as pessoas não têm como ver um culto como você assiste todo domingo aqui, elas precisam ver nas tuas atitudes um Jesus que salva, que transforma, que liberta. E eu vou te falar uma coisa, elas precisam entender, as pessoas lá fora precisam entender, que você, muito mais do que apenas um crente, você é um embaixador de Jesus na terra, você representa Jesus nessa terra. Quando você fala, tem que ser a voz de Cristo saindo da sua boca. Quando você estende as suas mãos para profetizar sobre a vida de alguém, tem que ser as palavras de Cristo vindo direto do Pai, indo em encontro daquele coração. Mas eu não fui chamado para isso. Eu não fui chamado para isso. Se você acordou da sua cama nessa manhã e veio parar aqui, mesmo que sem querer, eu posso ter certeza, convicção total e absoluta que você foi chamado exatamente para isso. Esse é o teu chamado, esse é o teu ministério, esse é o teu momento de viver o novo de Deus. A partir de hoje, a partir dessa data, desse touch, dessa conferência, você precisa entender que as boas novas vão fluir de dentro de você. Mas naturalmente então as coisas vão começar a acontecer. Se você quiser, se você abrir a sua boca, se você falar do Pai, Ele vai se transmitir através da sua boca. Não precisa se preocupar. Mas eu nem sei falar direito. Eu estudei até a 3ª série. Eu não sei escrever, eu não sei ler. Não é problema. Jesus não está pedindo nada para você. Ele só quer ser o Senhor da tua vida. Nesse momento, eu queria pedir que vocês colocassem de pé um segundinho. Eu queria pedir que nesse momento você fechasse os seus olhos e esquecesse de verdade de tudo que você possa estar passando. Tudo, absolutamente tudo. Esquece que você deixou na tua casa um problema, uma dificuldade. Esquece que você tem uma conta que não está paga. Esquece que você, enfim, que amanhã você não sabe o que você vai fazer, que você vai comer, que você vai vestir. Esqueça nesse momento. Esqueça tudo. Feche os teus olhos. O Senhor, Ele tocou diretamente em Paulo. E aquele toque trouxe ali uma transformação na vida daquele homem.
Não foi uma transformação demorada, foram poucos dias que tornaram ele um dos maiores evangelistas de toda a humanidade. E nesse momento, eu peço, em nome de Jesus, que você se prepare para receber esse mesmo toque de transformação. Que você se prepare para receber esse mesmo contato do Pai nessa hora. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor venha nesse lugar. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor venha nessa hora, nesse lugar, Pai amado. E Pai, eu creio e eu entendo que o Senhor chamou e tocou em Paulo, para que ele fosse um grande homem de Deus, um grande transformador de uma geração. E eu tenho a mesma fé que o Senhor chamou a cada um de nós, aqui na Aliança da Paz, nesse touch, para tocar as nossas vidas e nos fazer também grandes homens e mulheres de Deus essa noite. Espírito Santo, eu não quero, Pai, mais um dia apenas. Não quero um toque para que venha sentir uma unção, para que venham cair, mas que não venha haver transformação, Senhor. Eu quero um toque de entendimento, de liberação do céu sobre a vida do teu povo. Um toque que venha liberar o entendimento de quem eles são na tua presença, de quem eles foram chamados para ser e quem eles podem se tornar em ti, Senhor. Então, Espírito Santo, eu te peço, Pai, arranca de nós os temores, arranca de nós os medos, arranca de nós as barreiras, as correntes antigas, tudo aquilo que travava os nossos pés de andarmos para falar do teu evangelho, tudo aquilo que travava as nossas mãos de tocar nas pessoas e derramar uma unção, tudo aquilo que travava a nossa boca de declarar palavras do teu amor para as vidas. Nesse momento, Pai, eu clamo para que o Senhor libere, para que o Senhor rasgue os céus e para que o Senhor venha nesse lugar. Faça entender a cada um aqui, Pai, faça entender a cada um o seu chamado, faça entender a cada um desse povo que foi o Senhor quem chamou, o Senhor que escolheu e o Senhor quem vai fazer. Espírito de Deus, se move aqui, se move aqui. E à medida que você for sentindo esse toque, comece a glorificar o nome de Deus, comece a agradecer porque Ele te encontrou nessa tarde. Chega,